capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas de uma nuvem, o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos do céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Amém. Nesses poucos minutos que temos, eu quero passar um pensamento para os irmãos, uma ideia daquilo que está registrado mais no versículo 7 e o versículo 8, para dar clareza à ideia, ao pensamento, e não tirar o brilho desse texto tão lindo e grande que a gente leu aqui. Na verdade, o versículo 7 e o versículo 8 está contida as últimas palavras que Jesus falou antes de ser assunto aos céus. A gente sabe que quando uma pessoa está para sumir de perto da gente, ir embora, ou está próximo da morte, a gente presta atenção o máximo possível para não perder uma palavra, porque a gente quer guardar na história, no coração, aquilo que a pessoa que a gente ama falou pelas últimas vezes. O Senhor Jesus, quando estava com os seus discípulos e antes da sua partida para a glória, oficialmente para os céus, ele falou bastante palavras. Ele usou seu tempo deixando instruções, orientações, para que os seus discípulos colocassem em prática depois. E uma das preocupações do Senhor Jesus é que os discípulos entendessem que ele estava encerrando o seu ministério terreno, mas o Espírito Santo seria enviado para permanecer para sempre com a igreja, até o arrebatamento da igreja. E as últimas palavras que o Senhor Jesus Cristo falou, foi exatamente versículo 7 e 8, quando ele falou no versículo 8, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E esse receber a virtude do Espírito Santo, nos faz entender que nós não conseguimos fazer nada sem a ajuda do Espírito Santo. Nós não conseguiremos servir a Deus de verdade sem a ajuda do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Os próprios discípulos estavam encorajados, cheios de promessas, sabedoria,
e um preparo grande intelectualmente, mas eles não estavam preparados para enfrentar as lutas espiritualmente. Por isso, no versículo 49 do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto vós sejais revestidos de poder. Esperem, vocês não estão preparados. Quando vocês forem revestidos de poder, vocês podem atuar. Por enquanto, não. Nesse texto ele disse: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Depois, na continuidade, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na vossa cidade, Judéia, vosso estado, Samaria, vosso país, e os confins da terra, em todo o mundo. E quando eles receberam essa promessa, logo Jesus foi assunto aos céus. Eles ficaram olhando a saída de Jesus, a subida, e ele foi indo, e uma nuvem ocultou dos seus olhos. E enquanto eles ainda estão olhando para cima, 2 varões vestidos de branco descem e falam com eles. Esse Jesus, varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, da mesma forma como ele foi, ele há de voltar. E quando eles recebem essas palavras, eles vão todos para o templo, vão para a oração, para o cenáculo, e ali juntamente com algumas mulheres, e Maria, mãe de Jesus, estava junto também. Eles dobram os seus joelhos e ficam orando, clamando, porque eles precisavam receber poder do alto. E no capítulo 2 de Atos, na continuidade, que eles estavam lá exaustos, orando, mas de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar línguas estranhas, ou línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E logo após esse derramamento do Espírito Santo, que eles falaram em línguas estranhas, a língua que todas as nações que eram representadas ali entenderam, cada um na sua própria língua. Daí levanta-se Pedro, o apóstolo, que se transformou no grande pregador. Primeiro era o covarde que negava. Agora, após o Pentecostes, se levanta com a palavra. Quando eles criticam, dizendo: esses homens estão cheios de mosto, estão bêbados. Ele se levanta e diz: é impossível, neste horário do dia, esses homens estarem embriagados. Eles não estão embriagados. Esses homens estão cheios do Espírito Santo, porque há uma profecia do profeta Joel: há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos, terão visões, e sobre toda a carne eu derramarei do meu Espírito. Isso é o cumprimento da palavra. E ele entregou aquela mensagem, 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus, se converteram, e a igreja em Jerusalém começou a se multiplicar. Logo à frente, na continuação do texto, já no capítulo 3, eles vão para a igreja orar, para o templo, Pedro e João, cheios da graça de Deus. E quando chegam no templo, encontram o paralítico na porta formosa do templo, que está pedindo esmolas, e ele pede uma moeda, pede alguma coisa, e eles não tinham dinheiro. Eles disseram: não temos prata e não temos ouro, mas o que nós temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E eles ajudaram ele, pegaram pela mão, e ele se levantou, entrou no templo saltando, louvando e glorificando a Deus, e houve um movimento na igreja, e o pessoal vieram para adorar os apóstolos, acharam que o mistério estava neles,
E eles disseram: não, não está nada com nós. O Deus que ressuscitou a Jesus Cristo deu a esse, na presença de todos vós, esta saúde perfeita. E eles retiraram a glória e a honra para eles e apresentaram a honra e a glória para o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Eu quero que todos nós nesta noite pensemos nesta palavra. A preocupação diária de cada crente é a preocupação de estar cheio do Espírito Santo, de sentir o Espírito Santo, de ter encontros reais com o Espírito Santo, de dobrar os seus joelhos diante de Deus e falar com Deus, falar para o Senhor: me encha do teu Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não temos discernimento, sem o Espírito Santo não temos línguas estranhas, sem o Espírito Santo não temos a mensagem profética, sem o Espírito Santo não temos a revelação, sem o Espírito Santo não temos a palavra do conhecimento, nem a palavra da sabedoria, nem o dom da fé, nem o dom da cura divina, nem a interpretação das línguas, porque precisamos do Espírito Santo para nos conduzir, para nos impulsionar. Crente sem o Espírito Santo é um crente fraco, é um crente vencido, que não consegue orar, não consegue louvar, não consegue adorar, não consegue bendizer, porque ele está travado, ele está com uma carga nos seus ombros. Mas quando ele consegue esta comunhão espiritual, esse revestimento que vem do Espírito Santo da sua vida, ele é um crente diferente, é um crente feliz, um crente alegre, um crente para frente, um crente que vai, um crente que não teme, um crente vencedor. Portanto, vamos buscar o Espírito Santo para as nossas vidas. Não se contente sem a presença do Espírito Santo. Não aceite ficar sem a presença do Espírito Santo na sua vida. Peça para Ele, se quebrante para Ele. Humilhe o seu coração perante Deus, se dobre para Ele. Dá um tempo para Deus falar, dá um tempo para o Senhor se manifestar, para que você consiga sentir que Ele está na sua vida, que você não está vazio, que você não está desarmado, mas que o Espírito Santo está na sua vida para a glória do Pai. O Espírito Santo é uma pessoa que nos acompanha, e para ser uma pessoa tem que ter os sentidos que uma pessoa tem. Então o Espírito Santo fala. A Bíblia diz que em Atos capítulo 13, estavam alguns doutores orando no templo, na cidade e igreja de Antioquia, e o Espírito Santo, ele jejuando e orando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo falou ali. Então ele é uma pessoa porque ele fala. O Espírito Santo sente. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selados para o dia da redenção. Ele sente, mas também ele geme. No capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, o Paulo escreveu dizendo que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque às vezes nós não sabemos como orar, nós dobramos os joelhos e não temos palavras para orar, mas o Espírito Santo de Deus, com gemidos inexprimíveis, Ele nos leva à oração, Ele nos conduz à oração, Ele norteia as nossas palavras e nós conseguimos orar ao Senhor. Glória a Deus. É Ele que dá os dons, é Ele que dá a graça. Você será visitado pelo Espírito Santo. Pode ser nessa noite, pode ser amanhã, qualquer hora dessa, quando a irmã estiver fazendo a comida em casa, lavando roupa, passando roupa, quando o irmão estiver dentro do seu carro, quando o irmão estiver lá na empresa, do lado da máquina, trabalhando na construção civil, dentro do seu escritório, em algum lugar, subitamente você vai sentir uma alegria diferente, que não é normal. Você já conhece Deus, você sabe que é Ele te visitando, e você vai ter vontade de chorar, vontade de falar em línguas estranhas, e vai se alegrar no Espírito, e a fraqueza vai embora, e a força vai vir, a resistência vai vir, porque Deus vai visitar a sua vida. E quando você vê uma língua estranha, vai ser balbuciada pelos seus lábios.
Às vezes a gente está ajoelhado, orando, e parece que é muito tempo que a gente está ajoelhado, mas a gente olha no relógio e passou só 10 minutos. E aquele peso na oração, falta de palavras, parece que as trevas desceram sobre a gente. Mas quando a gente começa a sentir a presença de Deus, as horas vão embora, o tempo passa e a gente não nota, nem notou que passou 1 hora, que passou 2 horas e está na presença do Senhor. Deus nos desperta nesta noite, para que nós recebamos essa atuação dinâmica do Espírito Santo na nossa vida, porque com essa força nós vamos evangelizar, com essa força nós vamos orar pelos enfermos, com essa força nós vamos pregar a palavra, com essa força nós vamos fazer orações, porque Deus está com a sua igreja, e eu quero orar por você. Glória a Deus. Amado Deus e Pai Celestial, os teus filhos estão na tua presença, e eu quero orar por esta vida que precisa de força espiritual, que precisa de uma ajuda divina, para ser fortalecido pela tua graça. No nome de Jesus,